Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos aí ao PED Online, que é esse projeto aí que a gente acabou criando para esse período de pandemia, em que a gente não pode realizar as nossas reuniões presenciais, as reuniões clínicas da disciplina de otorrinolaringologia pediátrica da Escola Paulista de Medicina, tá? Hoje a gente vai abrir para a primeira aula, né? Relativamente, porque na verdade a aula original que a gente gravou pela primeira vez, eu acabei esquecendo de colocar para gravar no record ali, né? E acabou que a gente não gravou a aula que foi ao vivo, né? E muitas pessoas pediram para eu deixar a aula disponível online, então estou fazendo uma regravação, tá legal? Então essa, infelizmente, não é online, a gente não vai ter interação ali com os nossos residentes, ali na hora das perguntas, não vai ter interação com o pessoal no final da aula para as perguntas sobre a aula, mas podem sempre ficar à vontade para perguntar o que vocês tiverem dúvida dessa aula, podem enviar por e-mail, ou muitos de vocês têm o meu WhatsApp ou o Instagram, podem perguntar, tá legal? Então, vamos agora para a aula, que não foi ao vivo, mas que em conteúdo espero que seja da mesma qualidade aí para vocês, tá legal? Vou começar aqui a compartilhar a aula. Então, o tema de hoje, né, que foi o tema que abriu as nossas reuniões online, da PED Online, é sobre o hemangioma subglótico, tá? Eu acabei deixando essa data, que foi a data que originalmente a gente transmitiu essa aula, legal? Então, só para apresentar aqui a nossa equipe, né, da disciplina de otorrinolaringologia pediátrica, o nosso chefe, o professor Fujita, a professora Shirley, a gente tem a presença e ajuda de professores de outras disciplinas também, o Makoto, o Testa, o professor André, o professor Manuel, a doutora Cleonice, o pessoal aqui, a Paula, o Léo Balsa, os professores afiliados também, doutorandos, e as nossas atuais fellows. Só mostrando um pouquinho para quem não conhece, a Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ela utiliza o Hospital Universitário, o Hospital São Paulo, e agora a gente tem agora uma nova unidade, o Hospital Universitário 2. Esses dados aqui foram coletados de 2014, mostravam que a nossa área de abrangência aqui na Grande São Paulo é aproximadamente aí 5 milhões de habitantes, 5 milhões e meio ali, isso em 2014, hoje já deve estar bem mais do que isso, então a gente fica responsável ali por toda a zona, uma parte da zona central e toda a zona sul de São Paulo, além de outras regiões, como o ABC também, que às vezes referencia para a gente. Tá legal? Bom, eu gostaria de começar essa aula apresentando um caso clínico. Na original, eu acabava perguntando para os residentes, então aqui eu vou fazer umas perguntas meio retóricas, né? Vou perguntar e eu mesmo vou responder, tá legal? Mas é um caso clínico bem interessante, porque ajuda a ilustrar o tema da nossa aula, tá? Então, essa criança de 5 meses, né? Do sexo feminino, queixa e duração, barulho para respirar desde o nascimento, tá? Então, e aí eu sempre gosto de perguntar, acho que quem já assistiu minha aula já viu esses slides, os residentes já estão cansados de ver essas perguntas, e às vezes, mesmo assim, alguns não acertam, mas vamos lá, agora todo mundo vai acertar. Então, quais os ruídos respiratórios audíveis que a criança pode apresentar? Então, que a gente consegue escutar, né? Então, a gente tem principalmente esses três, tá? Essa é uma imagem do livro do professor Munier, que muita gente que gosta de via aérea é uma das nossas bíblias, né? Os livros de referência. É muito interessante que ele exemplifica muito bem, né? Então, a gente tem esses três principais barulhos que a criança pode apresentar. Então a gente tem o ronco, né? Ele é de baixa frequência, ele vem muitas vezes de alguma obstrução nasofaríngea, obstrução nasal, né? É aquele barulho mais grave. A gente tem o estridor, que aí ele vem dessa área laringotraqueal, ele é de alta frequência, ele pode ser expiratório ou bifásio, né? Ele é mais agudo.
E a gente tem os sibilos, também de alta frequência, aí já mais de traqueia baixa, via respiratória baixa. Tá legal? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de ronco para a gente ter uma ideia, tentar diferenciar isso daí. Ixi, peraí. Só vou fazer uma coisa aqui que acho que talvez, vocês agora vão entrar com som, tá? Talvez vocês não conseguiriam assistir com som. Agora voltou. Voltei aqui a compartilhar e aqui a gente vai conseguir escutar o som. Bom, perceba ali que é um barulho mais grave, né? Mais grosseiro. Esse é o ronco. Agora vamos lá pro sibilo, que eu vou deixar o estridor por último, que é mais a nossa mais a região que vai estar cometida nessa temática da aula de hoje. Então, sibilos, vamos lá. Você vê o uso da musculatura acessória da criança, né? E agora vamos pro nosso estridor, famoso estridor, né? Então vamos dar uma olhada como que é. É um barulho bem fininho. Subdiafragma. Agora um pouco menos, tá? Viu que é bem fininho, né? Eu vou tirar um pouquinho pra colocar. Não, cianótica. Bate fácil, né? Tá bom. E aí, para explicar um pouquinho do estridor laríngeo, eu gosto de fazer essa analogia. Às vezes eu uso algumas figurinhas, o pessoal dá risada, mas ó, isso daqui é uma analogia para a gente entender como que funciona o estridor laríngeo, né? Basicamente, é porque o ar ele vai passar vai passar por uma estrutura que está um pouco mais estrangulada, né? E aí a gente vai ter esse barulho mais fino. E a localização desse estreitamento da via aérea vai mudar um pouco a clínica, vai diferenciar para um estridor inspiratório, bifásico ou expiratório. Então a gente tem que tudo que é faríngeo, supraglótico, né, tá acima das pregas vocais, a gente vai ter um estridor inspiratório. Ali na região de prega vocal, subglote, a gente pode apresentar um estridor bifásico. E quando a gente vai mais para a traqueia torácica, né, a gente já pode apresentar um estridor expiratório. Então a ideia é essa, ó. Quando você tem um alto fluxo, um lugar mais fluxo, você vai ter o estridor. É igual quando a gente solta o ar de uma bexiguinha, né? Então a gente vai ver esse barulho bem legal. Então, voltando ali para o caso clínico inicial, né? Barulho para respirar, então, um provável estridor, desde o nascimento, né? Então, a história pregressa da moléstia atual, quadros de cianose associado ao estridor, então a criança ficava azulzinha, ficava roxinha, quando muito desconfortável, aí utilizava o corticoide, né? Então, sempre que apresentava quadros de desconforto respiratório, os pais a levavam ao hospital. Já havia 2 internações prévias com uso de antibiótico terapia, inalação e corticoide, depois a criança era liberada, né? E na última internação, por conta do desconforto respiratório, foi realizada uma tentativa de intubação sem sucesso. Ok, então vamos lá. Agora para mais uma pergunta que não vou ter resposta porque não tem ninguém online agora, mas vamos lá. Quais as principais causas de estridor na infância? Então,
Vamos pensar um pouquinho. A gente tem principalmente as causas adquiridas, né, as infecciosas, e eu não vou discorrer muito sobre elas, mas vou pontuar para a gente sempre recordar. Então, as laringotraqueites virais, né, a CRUP, as laringites traqueites bacterianas e a epiglotite supraglotite, tá bom? Então, a gente nunca pode esquecer das causas infecciosas, tá? Claro que aí a gente tem que também associar o quadro clínico que a criança tá. Se ela não tem nenhum pródromo infeccioso, a gente começa já a descartar essas causas infecciosas. E aí a gente vai para as causas congênitas, tá? Pensando nas causas congênitas, a gente tem inúmeras malformações. A laringomalácia é a principal delas, então quando a gente precisa chutar, né, a gente não tem nenhum instrumento de propedêutica armada, não tem um nasofibro para fazer. Se a gente tiver que dar uma sugestão diagnóstica, a laringomalácia é a mais frequente, mas a gente não pode esquecer das outras alterações congênitas da laringe, paralisia, imobilidade de pregas vocais, né? Estenose subglótica congênita, a gente tem os web-laríngeos e atresias, né? Hemangioma subglótico, cistos saculares laringoceles, os clefts, né? As fendas laringotraqueais, tá bom? Então, só para não esquecer. E aí a gente vai voltar de novo para o caso. Então, a criança passou com outro otorrino que realizou a nasofibrolaringoscopia e a descreveu sem alterações. Tá? Acabou solicitando outros exames, uma tomografia computadorizada com reconstrução 3D. Exame físico, quando a gente avaliou o paciente, membranas timpânicas íntegras, sem alterações, amígdalas grau 1, quinoscopia nada digno de nota, pescoço negativo. Tinha retração torácica, inspiração e saturava entre 92 e 95 em área ambiente, tá? E aí aqui a gente tem a tomografia que foi feita. Vou passar o vídeo aqui, talvez nesse vídeo, nesse corte aqui axial não dá para ver muita coisa, tá? Mas eu vou mostrar aqui um corte que dá para ver melhor. Então foi feita uma reconstrução de via aérea. Uma reconstrução 3D de via aérea. E aí a gente vê aqui toda a parte da via aérea, desde a rinofaringe, indo até para a traqueia baixa. E a gente vê um estreitamento aqui na região da subglote, tá? Então a gente vê aqui com um corte coronal e aqui na reconstrução também, né? Que a gente tem um estreitamento na região de subglote. Tá bom? Então, assim, na tomografia, no laudo de tomografia computadorizado do pescoço, né, a gente tem esse comentário aqui. Então, tinha uma estenose curta e severa da porção proximal da traqueia, tá? E aí, na impressão diagnóstica, uma estenose curta e severa. Lembro que não gosto muito de usar o termo severo, porque severo é a tradução do inglês de severe, né? Mas para o português seria grave, né? Uma estenose curta e grave da porção proximal da traqueia, localizada a cerca de 3,6 centímetros da carina, com calibre luminal de 1,4 milímetros na zona estenosante, que seria na área que está mais estenosada. Então, passagem mínima de ar, que se estende por cerca de 6 milímetros de altura, então de comprimento. Né? O calibre pós-estenótico na região inferior da traqueia é de 3,7 milímetros. Isso acredito que é o diâmetro. E na região supraestenótica é de 3,5. Então tem uma redução importante ali dessa área. Tá? Essa é a criança no dia que a gente acabou avaliando ela. Adoro o celular, viu? Gosta? Retração. Vem cá, gatinho, deixa o papai segurar seu pé. Aí, ponto. Quem que é o bebezinho? É a Maria? Tinha aquela variação. Fala pra Dr. Vitor ver que você sabe falar papai. Fala. Papai. Isso ela estava bem, né? O grande problema é que os pais relataram que sempre que ela evoluía com alguma IVAS, o quadro deteriorava muito rapidamente. Tá? Então, a pergunta que eu deixo é: qual a melhor conduta no momento? Vocês fariam uma naso? Vocês levariam para o centro cirúrgico? Vocês tratariam com remédio?
ou dariam alta para casa, falar, não, tá tudo bem, quando ela pegar uma IVAS, a gente vê como que ela fica. Tá? Então, a conduta, a minha conduta foi a seguinte: eu levei para o centro cirúrgico por conta dessa saturação que já era um pouco limítrofe, né? Caía um pouco a saturação. Preferi não fazer a nasofibro no consultório, tá? Então a gente vai ver aqui a laringotraqueoscopia dela, tá? Então, lembrando que é muito importante nesses casos você ter além da experiência de fazer esse exame, ter um anestesista muito competente, muito parceiro seu, né? Porque vocês viram que essa criança não está entubada em momento algum, né? Ela tem ventilação espontânea, né? Ela está sob uma sedação e ventilação espontânea e com um estímulo laríngeo bem importante, que eu estou ali com o laringoscópio na valécula, isso que é um estímulo bem grande, e a gente viu, né, que tem essas lesões vasculares aqui, né? A gente viu ali na prega vocal direita, né? A gente vê aqui mais para baixo também. Então, ó, essa lesão aqui, terço médio da traqueia também, uma lesão importante, olha o tamanho dela. Talvez essa que estava sendo descrita como uma estenose, né? Uma estenose subglótica, tinha essa, tinha mais outra. Então, a gente vê que realmente a tomografia às vezes ela pode enganar. Então, o exame de escolha mesmo é o que a Academia Brasileira de Otorrinopediatria acaba preconizando, chamando de endoscopia da via aérea, né? Ou às vezes a gente chama de laringotraqueoscopia. Tem gente que é mais antigo, prefere falar micro de laringe. Então, são sinônimos aí para esse exame que a gente faz. E a gente usa uma ótica de nariz. Nesse caso, a gente usou uma ótica de nariz infantil, aquela de 2,7 milímetros. O laringoscópio do anestesista, aí você pode escolher a lâmina, né? Ou aquela curva de Macintosh, ou a reta, tanto faz, tá? Depende do que você está mais acostumado. Então, chegamos ao tema da aula de hoje, né? Que são os hemangiomas. Na época que eu montei essa aula e depois fui atualizando ela, tinha muita dúvida sobre hemangioma, que era hemangioma, como que surgia, como que formava, né? E aí eu acabei indo um pouquinho mais a fundo, tem algumas coisas de dermatologia e aí eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, o hemangioma, né? Antigamente era muito relacionado à parte materna, né? Então até chamavam de nevos maternos, né? Falavam que estava muito relacionado a emoções e desejos maternos. Por vezes falavam que falta de determinado alimento de cor vermelha poderia fazer com que a criança nascesse com hemangioma, com um sinal, alguma marca, ou até falavam que se a mãe comesse muito morango, framboesa, frutas vermelhas, a criança poderia nascer com algum tipo de alteração, né? E aí, só lá por 1863, Virchow, né, ele fez uma classificação dessas anomalias vasculares, tá? Então, ele classificou ali como angiomas simples, cavernosos ou racemosos. Depois, nessas classificações, a gente vê que ainda existe muita influência da parte alimentar na classificação, né? A gente vê aqui hemangiomas capilares ou lesão em formato de morango. Hoje em dia ainda se usa o termo de mancha de vinho do Porto, né? E a gente também tem aqueles hemangiomas mais profundos, que são os cavernosos, tá? Então, lá atrás, em 1863, que começou-se a realizar essa classificação dos hemangiomas, porque até então era um termo muito genérico. Qualquer alteração vascular da pele que a gente percebesse, notasse, já se classificava como hemangioma. E mais recentemente, né, não tão recentemente, faz quase 40 anos, mas mais recentemente, né, no século passado, Mulliken e Glowacz começaram essa classificação
das lesões vasculares, né? E aí eles dividiram entre hemangiomas e malformações vasculares, né? Eles fizeram essa primeira divisão. Por quê? Porque observa-se que tem uma grande diferença, né? Eles mostraram ali que os hemangiomas eles apresentam essa fase proliferativa e involutiva. Muitas vezes eles não estão presentes desde o nascimento. Diferentemente das malformações vasculares, né? As malformações vasculares, na maioria das vezes, elas se apresentam durante o nascimento. Já ao nascimento a criança tem aquela malformação e o crescimento vai acompanhar o crescimento proporcional da criança, né? O crescimento de todo o corpo da criança, tá? Mas mais recentemente, né, a gente tem essa classificação, agora sim, de 2014, revisada em 2018, desse grupo de estudos para anomalias vasculares, né? International Studies for Vascular Anomalies, né? E aí eles dividiram tudo como anomalias vasculares, e aí a gente vai ter o grupo dos tumores vasculares e das malformações vasculares. E aí o hemangioma está dentro desses tumores vasculares, tá? Então, pensando nos tumores vasculares, a gente vai ter os benignos, os localmente agressivos ou borderlines e os malignos, tá? E nas malformações vasculares, a gente tem um grande número de malformações vasculares, desde as capilares, linfáticas, venosas, arteriovenosas, tá? Então, teve essa diferenciação para a gente entender onde que está classificado ali o hemangioma infantil e o hemangioma de subglótico, o hemangioma de via aérea, tá? Então, a gente tem que dentro dos tumores vasculares, a gente vai ter o hemangioma infantil, ou hemangioma na infância, que é o mais prevalente de todos esses. A gente vai ter o hemangioma congênito, que ele se diferencia um pouco do hemangioma infantil, e aí você vai ter uma subclassificação em rapidamente involutivo, não involutivo ou parcialmente involutivo, né? A gente tem os hemangiomas em tufos, os hemangiomas epitelioides, granulomas, tá? Entre outros, mas a gente vai se atentar aqui aos hemangiomas na infância, tá? Então, aqui o que eu tinha comentado, as principais diferenças entre o hemangioma congênito e o infantil, o infantil ele é muito, muito, muito mais prevalente, tá? O congênito ele está presente, como diz o nome já, ele está presente ao nascimento. O infantil ele acaba se desenvolvendo ali entre as primeiras semanas de vida, até 2 meses, tá? E o infantil ele é muito mais prevalente no sexo feminino, diferentemente do congênito, que tem uma proporção igual, né? A evolução do hemangioma infantil ela é mais lenta, diferentemente do hemangioma congênito, tá bom? Então, outra coisa para a gente diferenciar que é importante são os hemangiomas infantis das malformações vasculares, né? Então, antes estava diferenciando entre hemangioma congênito e infantil, agora voltando ao hemangioma infantil, a grande maioria se desenvolve ali nas primeiras semanas de vida, diferentemente também das malformações vasculares, que estão presentes desde o nascimento. Também não tem predileção por sexo, o hemangioma infantil tem, né? O hemangioma infantil ele costuma, né, na maioria dos casos ali, até por exemplo 7 anos de idade, mais 70%, tem estudos que mostram que mais 70% costumam evoluir, né? Ele cresce rapidamente até o 1º ano de vida, atinge um platô mais ou menos aos 3 anos de vida, aos 5 anos de vida até 50% acaba evoluindo, até os 7 anos de vida, mais de 70% acaba evoluindo. Diferentemente das malformações vasculares, isso eu já tinha citado, que o crescimento ele é proporcional ao crescimento corporal da criança, tá? Aqui a gente tem as classificações dentro dos hemangiomas infantis, né? Então, a gente vai tentar achar onde que está o nosso hemangioma subglótico
ali nessa classificação. Então, a gente tem que o hemangioma infantil, ele pode ser diferenciado pela sua apresentação ou pelo seu tipo, né? Então, a apresentação ele pode ser focal, uma lesão apenas, multifocal, mais de uma lesão, segmentar, né? Pode pegar um segmento, uma parte do braço, uma parte da coxa, né? Indeterminado. E os diferentes tipos, se ele é superficial, profundo ou misto e até mesmo reticular. Ele também pode estar associado com duas principais síndromes, e aí uma delas que traz chama a nossa atenção, que a gente tem que ficar atento também, que eu vou comentar depois. Então, pode estar associado ou a síndrome Face ou a síndrome Lumbar. Tá? Esse artigo aqui da Lancet, né, de 2017, traz uma revisão muito interessante sobre o hemangioma infantil. Então, quem tiver interesse depois de dar uma lida também sobre isso, claro, é um tema de dermatologia um pouco mais árduo para a gente, que é o otorrino, mas é muito interessante. Depois eu ainda chamo a atenção para esse autor aqui, vocês vão ver mais para frente eu comentando sobre ele. Ele é um dermatologista, né, Léopold Labrèze, que é francês, e nesse artigo aqui ele discorre muito sobre a fisiopatologia do hemangioma infantil, né? Então a gente tem que fatores de estresse podem desencadear o aumento do VEGF, né, que é o fator de crescimento endotelial vascular, né, e isso faz com que haja um crescimento dessas células, e elas são células indiferenciadas, elas não são células vasculares, tanto que depois da evolução desse hemangioma infantil, elas acabam evoluindo e sendo ocupadas por adipócitos. Então, elas não são células que têm função, né, função vascular ali. Isso é muito interessante e diferencia também das malformações vasculares, né? Então, hemangioma de um lado, dos tumores vasculares, e as malformações do outro. Tá? Então, pegando aqui o gancho do hemangioma na infância, hemangioma infantil. Ele é o tumor benigno mais comum da infância, entre 5% a 10%, dependendo do artigo. É muito mais prevalente, né, em crianças com muito baixo peso ao nascimento. Isso aumenta até o 30%, 3 em cada 10 crianças. Mais prevalente no sexo feminino, então a gente coloca ali 5 para 1, mas isso varia de estudo para estudo. E existem alguns fatores de risco, né, que aumentam muito mais a chance da criança apresentar um hemangioma infantil. Seja as biópsias de vilo coriônico, podem aumentar até 10 vezes essa chance. Complicações intrauterinas, eclâmpsias e anomalias placentárias, além de histórico familiar positivo. Essa meta-análise aqui, do pessoal lá desse hospital de Zhenjiang, né, colocou também que existem vários fatores de risco, incluindo sexo feminino, baixo peso, múltiplas gestações, né, terapia com progesterona e histórico familiar, além de crianças pré-termos. Nesse guideline aqui da Academia Americana de Pediatria, é muito interessante também, depois se vocês tiverem interesse, tempo para dar uma olhadinha, porque como é um tumor muito prevalente, né, quando que a gente precisa tratar? A gente vai precisar tratar realmente quase 10% das nossas crianças, e aí eles colocam essa discussão muito interessante. Então, aqui que eles colocam que a janela de oportunidade para tratamento ela tem que ser breve, porque senão aquele hemangioma ele não vai responder tão bem ao seu tratamento, né? E quando que a gente vai tratar realmente o hemangioma infantil? Quando tem lesões que têm um risco muito potencial, né? Ou eles estão associados ao seguinte, então, possível desfiguração, então a gente sabe que a gente tem aquelas crianças que têm um hemangioma de face muito grande,
né? E esse é um dos principais motivos para você iniciar um tratamento no hemangioma. Complicações que podem gerar risco de morte, né? Perda funcional, ulceração ou alguma anomalia sobrejacente, como você tem aqueles hemangiomas hepáticos, né? Também você precisa realizar o tratamento. E colocam aqui que, né, o nosso grande propranolol é o tratamento de escolha, né? É o primeiro tratamento. E aí eu vou falar isso mais para frente também para vocês, tá? Então, a gente tem que também os hemangiomas na infância, eles podem ser superficiais, né? Aqueles mais vermelhos, né? Que a gente não vê um componente tão subcutâneo, né? Então eles são muito associados, lembra que a gente falou dos alimentos, no tipo de lesão de morango. A gente tem aqueles mais profundos, mais azulados, né? Que eles são mais internos, né, da camada da pele ou mucosa, e aí eles são chamados aqueles hemangiomas cavernosos, né? Pode ser uma mistura desses dois tipos, e aí eles podem ser localizados, né, em algum segmento, podem ser segmentares, né, pegar uma parte maior, indeterminada, ou multifocais, né? E aí a gente já vai pensando ali, lembrando também do nosso caso clínico, tá? Eu salientei aquelas três partes aqui, porque são esses a maior parte dos nossos hemangiomas subglóticos, né? Hemangiomas laringotraqueais ou hemangiomas de via aérea, tá? Outra coisa interessante que a gente sempre escuta nos ambulatórios, né? Que a gente fala, não, tem que procurar o hemangioma na área da barba, né? Por que que a gente tem isso? De onde que surgiu isso? Você vê aqui até nesse trabalho aqui da Academia Americana de Pediatria também coloca, né, bird area, né? Por que que a gente tem isso? Os hemangiomas obstrutivos de via aérea. Eu vou falar isso também mais para frente. Então, sobre os hemangiomas subglóticos, né? 60% dos hemangiomas infantis está localizado na região de cabeça e pescoço, tá? Mas os que apresentam, né, dentro desses hemangiomas infantis, cerca de 1,5, né, vão ser as alterações congênitas da laringe. Então, apesar de ser super prevalente, né, o tumor benigno mais comum da infância, o hemangioma infantil, dentre as alterações laríngeas, ele não é tão comum. Vai ficar ali atrás de laringomalácia, paralisia de prega, estenose subglótica, né? E aquela coisa da zona da barba, né, está associado ali mais ou menos a 50%. Né? Então, se a criança que apresenta um hemangioma, né, em pele tiver na região da barba, ela tem mais ou menos 50% de chance de apresentar um hemangioma subglótico. E aí eu vou mostrar o trabalho que trouxe essa informação para a gente, tá? Então, e também o subglótico é mais prevalente em meninas. Esse trabalho aqui, né, de 1997, no Jornal de Pediatria, mostrou esse aumento do risco, tá? Mas eles pegaram aqui, né, 592 pacientes, sendo que 187 tinham um hemangioma na região da cabeça e pescoço, né? E aí eles viram, cadê aqui minha setinha? Eles viram que 16 deles, né, 16 deles apresentavam essa lesão na área da barba. E aí 10, né, então 60% tinha algum sintoma de via aérea, tá? E 40%, né, deles acabaram evoluindo para uma traqueostomia. Então, assim, de 16 pacientes, eles viram que 10 deles tinham algum sintoma de via aérea. Com esse trabalho, né, que eles basearam, que tem mais chance de crianças que têm lesão na região da barba apresentarem alguma lesão em via aérea, apresentar sintoma de via aérea,
mas eles não relacionaram depois a endoscopia, né? A endoscopia de via aérea para confirmar se era realmente o hemangioma ou alguma outra alteração laríngea, tá bom? Então, só para a gente colocar um pouco em mente que muitas vezes a gente tem a informação que é repassada tantas vezes para a gente, mas a gente não sabe qual que era a fonte original disso. Então, essa é a fonte que mostra que, né, mostra com poucos pacientes, 16, que tem maior risco para ter hemangioma de via aérea. Enfim, vamos lá. Hemangioma subglótico, ele tem 3 fases também, então a gente pressupõe que a grande maioria deles se comporta como um hemangioma infantil, né? Então a gente tem a fase de proliferação, estabilização e involução, né? Então os sintomas majoritariamente aparecem nas primeiras semanas de vida, então lembrando ali da evolução do hemangioma infantil de 2 a 8 semanas, é mais ou menos a evolução do subglótico, né? Ele é um estridor bifásico porque na grande maioria das vezes ele fica ali na subglótica muito próximo à prega vocal, então faz aquele efeito bifásico. Pacientes com laringotraqueites de repetição, a gente tem que ficar atento com isso, né? Que é um fator que pode piorar a evolução dessas laringotraqueites. E outra coisa que a gente tem que observar também são sinais de desconforto respiratório. Então, retração torácica e supraesternal, disfagia, dificuldade de ganho ponderostatural, tá? Então, aqui só lembrando que ele tem uma fase de crescimento rápido, estabilização e depois vai evoluir. Tá? E como que a gente faz o diagnóstico do hemangioma subglótico? A maior parte das vezes, através da nasofibrolaringoscopia flexível com o paciente acordado. Coloquei um asterisco ali para sempre lembrar do paciente instável, com risco de instabilização, que aí a gente não faz isso em ambiente de ambulatório ou consultório. A gente acaba levando para o centro cirúrgico. E aí no centro cirúrgico, como que a gente faz? Então, aquilo lá que eu comentei com vocês. Precisa ter um anestesista muito habituado a manejar essas crianças de via aérea. Então, se a gente conseguir deixar o paciente em ventilação espontânea, só sedado, é muito melhor, tá? E aí, voltando um pouco naquela classificação, né, daquele grupo de estudos internacional, vamos lembrar que a gente tinha 2 síndromes muito importantes que podem estar associadas com o hemangioma infantil. E eu vou salientar a síndrome FACE, né? Então, FACE, pensando em face, né? A gente tem o hemangioma em face, então são segmentares e de grande proporção. Aqui nesse desenho esquemático a gente vê quais segmentos podem ser acometidos, além de acometimento de fossa posterior, então anomalias cerebrais, principalmente de cerebelo, o hemangioma, né? Por isso o H. Alterações arteriais, então da vascularização cerebral, podem ocorrer alterações, anomalias cardíacas, como coarctação da aorta, e outras alterações, anomalias oculares, tá bom? Então, a síndrome FACE, né, ela tem essa caracterização e tem uma prevalência muito maior no sexo feminino, de 9 para 1. Né? Em 70% das vezes tem apenas uma alteração extracutânea, então dessas outras 4, né, de fossa posterior, seja de cardíaca, ocular, né, ou vascular, a gente só vai ter, na maioria das vezes, apenas uma alteração extracutânea. Né? A gente tem que lembrar também para a síndrome de Dandy-Walker, né, o cisto de fossa posterior, hipoplasia do verme cerebelar e dilatação do quarto ventrículo. Também a coarctação da aorta e, nesse trabalho aqui, no laringoscópio de 2012, cerca de 50%, né, nesse trabalho deles, de pacientes com alterações da síndrome FACE apresentavam também hemangiomas em via aérea. Então, além das alterações nessa síndrome, a gente tem que também ligar o nosso sinal amarelo para pensar em alteração de via aérea, tá? E o tratamento? Eu tinha falado para vocês daquele autor, né, o Léo Labresse, né?
Ele foi um pioneiro quando enviou esse editorial, uma carta ao editor, né, na New England Journal of Medicine em 2008, relatando que eles fizeram o tratamento empírico para hemangiomas capilares infantis, né, com o propranolol, com 11 crianças, e obtiveram resultados muito satisfatórios. Então foi a partir desse trabalho que começou-se um estudo mais aprofundado sobre o efeito do propranolol. E a gente sabe que o propranolol ele vai atuar naquele fator de crescimento endotelial vascular, né? Então ele vai inibir aquele fator de crescimento, fazendo com que não haja aquela proliferação celular. Então vai brecar e vai causar a involução desses hemangiomas. Sabe que antes disso o tratamento do hemangioma era muito difícil, tentava-se corticoide, seja sistêmico, seja intralesional, né, muitas vezes cirurgia, mas com resultados muito limitados até o advento do uso do propranolol para esses casos, né? Esse trabalho aqui da revista da Academia Americana de Pediatria mostra também, evidencia a segurança do uso do propranolol no tratamento dos hemangiomas infantis, e essa revisão sistemática também muito interessante do laringoscópio mostra a eficácia, né, e as taxas de rebound, né, de recidiva do uso do propranolol para os hemangiomas subglóticos, tá? Aqui eu só salientei aqui a dose aproximada, que alguns autores preconizam 1 mg por quilo, 2 até 3 mg por quilo. Tá? Esse trabalho aqui do Labrez, né, que foi aquele primeiro que eu apresentei, que ele mostrou toda a fisiopatologia, lá no The Lancet, e aí eu coloquei aqui, dei uma resumida para mostrar o que a gente pode tirar dele, né? Então a gente tem aqui, quando você vai iniciar o tratamento, né, quando você indica que aquela criança com hemangioma subglótico vai precisar de tratamento porque ela está com uma sintomatologia muito importante, o início do tratamento desse paciente ele tem que estar internado e monitorizado. Você não é seguro você simplesmente prescrever o propranolol para criança que não tem, na maioria das vezes, nenhuma alteração cardiológica e mandar para casa, por conta do risco de bradicardia, hipoglicemia. Você também tem que ver a parte dos hormônios tiroidianos, risco de broncoespasmo, e preconiza-se a dose inicial, né, começar ali com 1 mg por quilo dia, né, dividido em 2 tomadas na primeira semana, e aí depois a criança vai estar internada, você vai estar monitorando, e aí depois você vai aumentando as doses, né? E quando que você vai fazer esse monitoramento? Principalmente após a primeira dose, né? Você vai ficar monitorando essa criança por no mínimo aí 2 horas, e sempre que houver aumento de dose, tá? Dose de manutenção de 2 a 3 mg por quilo por dia por 6 meses a 1 ano. E aí você vai ter que manejar a manutenção desse tratamento com avaliação endoscópica, né? Então você vai ter que, se for um hemangioma subglótico ou que está ali próximo à prega vocal que você consiga avaliar com a nasofibroscopia, é mais tranquilo para você avaliar, tá? Então, e aqui é só uma curiosidade que eu fiz um levantamento sobre o propranolol, né? Esse daqui é um relatório do CONITEC, que aqui no Brasil é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Então já havia sido feito um relatório de recomendação, né, para a incorporação do propranolol em solução oral. Por quê? Porque o propranolol em solução oral ele é muito mais fácil de ser administrado para crianças, né? Muito diferente do propranolol em comprimido. E por quê? E aí eu vou mostrar aqui para você. Então, considerou, né, dose, considerou indicado pela bula, né, mostrou aqui. Então, a concentração de 3,75 mg por ml, né, e a apresentação tem 120 ml. Com um custo total de R$ 599, quase R$ 600, isso em 2018, por cada frasco de 120 ml. Né? E aí eles fizeram, obviamente, uma comparação do custo total
do tratamento com o propranolol em solução e em comprimido, né? Então, eles mostraram aqui que houve um aumento do custo para um tratamento inicial de aproximadamente R$ 3.600, né? Então, isso para o nosso sistema de saúde, que é universal, tem que ser pesado mesmo, né? Então, não foi indicado a incorporação dessa tecnologia. Então, mostrando aqui, ó, propranolol comprimido, 10 miligramas, muito barato, né? R$ 2. Então, a recomendação do Conitec, né, por unanimidade, a não inclusão do cloridrato de propranolol solução no tratamento do hemangioma infantil no SUS. Então, assim, é muito caro o propranolol. Então, se você for comprar, é muito difícil você achar na farmácia o propranolol solução e realmente não vale a pena. Um frasco de 120 ml você vai gastar R$ 600, R$ 700, enquanto o comprimido é muito barato, né? Então é só para ilustrar e aí explicar como que a gente faz o tratamento da criança, né? Já que não tem solução, como que a gente acaba fazendo. Claro que, principalmente, farmacêuticos vão criticar muito essa forma de administração, mas a gente não tem outra solução aqui no Brasil para administrar o propranolol via oral, né? Então, o que eu acabo fazendo é dissolvendo um comprimido de 10 miligramas em 10 ml de água, e aí a gente vai ter uma solução de 1 miligrama por ml de solução de propranolol, né? É a nossa forma de fazer o tratamento via oral para o paciente depois que está em casa, tá? Então, o tratamento, realmente, corticosteroides, cirurgia, traqueostomia são reservados para os casos refratários ao uso do propranolol, né? E a gente sabe que a taxa de sucesso desses tratamentos é bem inferior ao propranolol, tá? Então, isso é um erro de grafia, eu peço desculpas, na verdade quando tratar, não quando tartar. Tartar é aquela comida, né? Então, quando tratar o hemangioma subglótico. Então, nesses casos de laringotraqueites de repetição, né? Então, o paciente que quando entra nesses quadros de laringotraqueite, tem um desconforto muito importante, ele fica ali no limite da necessidade de intubação e ventilação mecânica, né? E aí, se por acaso precisar intubar, a gente sabe que não é uma intubação tranquila, né? Para casos de disfagia, dificuldade de ganho ponderostatural, né? Cianose, dessaturação, desconforto respiratório. Então, sempre quando tiver sintomas respiratórios mais importantes, a gente tem que pensar em tratar. Claro que se por acaso a gente vai fazer uma análise para ver adenoide da criança e por um acaso a gente vê um hemangioma que não dá nenhuma repercussão clínica, é só acompanhamento. E aí a gente vai voltar para o nosso casinho. Então, lembrando para vocês, no nosso caso, né, naquele hemangioma importante em face subglótica de prega vocal direita e mais terço médio da traqueia, isso daqui é depois de 2 semanas de tratamento, tá? Então eu vou mostrar um comparativo aqui para vocês, só para ver a diferença que ficou após o tratamento, isso com 2 semanas de tratamento com propranolol. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse é o hemangioma subglótico na fase inicial, né? Primeira avaliação. Isso depois de 2 semanas com o uso do propranolol. A gente fez um escalonamento no tratamento, começou com 1 miligrama por quilo dia, depois passou para 2 miligramas por quilo dia. Se eu não me engano, a gente ficou com 1 miligrama por quilo dia 5 a 7 dias, depois escalonou para 2 miligramas por quilo dia, né? E aí a lesão terço médio de traqueia também com uma importante redução em apenas 2 semanas de tratamento. Então é praticamente mágico, uma das doenças bem recompensantes, recompensadoras, né? Você tratar, você vê essa melhora importante, você não precisa nem operar, né?
não tem esse estresse cirúrgico e melhora muito bem. E aqui eu vou mostrar um vídeo, então, mostrar aquele vídeo. Adoro o celular, viu? Gosta? Aí, segura ela, mas ela Vem também. cá, gatinho, deixa o papai segurar seu pé. Aí, ponto. Quem que é o bebezinho? Então, ela ficava É a Maria? Adoro o celular, viu? pause, mostrar isso depois da alta hospitalar, já tinha agora, hein? cerca Tá de 15, 16 esperta. dias, né? Nosso Bagunceiro. tratamento com hemangioma. Continuou com o tratamento, obviamente, via oral, mas aí não precisou mais ficar internado para isso. Né? Isso é depois de com 1 ano de idade, né? A intervenção foi aos 5 meses, né? Então, com 1 ano de idade, os pais me enviaram um vídeo. A criança tá chorando super bem, ó. Sem sintoma nenhum. Respira! Eu pedi para respirar que a criança está fazendo manha. E aqui meu colega que acompanha, ela não é aqui de São Paulo, né? Acabou enviando o vídeo da nasofibra para a gente dar uma olhada. Eu vou adiantar um pouquinho a naso, a gente está na fossa nasal. E aí vocês lembram que tinha uma lesão na face bigótica da prega vocal direita, né? Que é o que vai dar para ver mesmo na nasofibrolaringoscopia. Se você observar muito atentamente, tem uma discreta manchinha ali na prega vocal direita, mas sem grandes repercussões. A criança já está bem, já deve estar com 1 ano e meio, 2 anos já terminou o tratamento, super bem. Então, resumindo, o recado, fiz essa piada na primeira apresentação, vou fazer de novo. Então, o take home messages, né? Mensagens para levar para casa, mas na verdade todo mundo está em casa, então as mensagens para deixar com vocês aí em casa, né? Lembrar dos nossos principais ruídos respiratórios, ronco, estridor e sibilo, saber diferenciar eles clinicamente, né? Primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico clínico quando a gente está avaliando o paciente durante o exame físico. As principais causas de estridor na infância, isso a gente tem que ter sempre em mente. Claro que a história clínica do paciente vai ajudar a gente a diferenciar isso, e aí a gente vai separar entre as adquiridas infecciosas das congênitas, malformações, né? Lembrar que o exame padrão ouro para avaliação de alterações da via aérea é a laringotraqueoscopia em ventilação espontânea, ou, se preferirem, endoscopia de via aérea, né? A gente não recomenda fazer tomografia computadorizada porque a gente pode ter um resultado muito dissonante do que a gente vai encontrar numa laringotraqueoscopia. Resumindo 2, então, para montar essa aula foi uma coisa muito legal, que eu aprendi isso também, né, das diferenciações das anomalias vasculares, então diferenciar o que é tumor vascular, o que é malformação, a gente lembrar que o hemangioma infantil é um tumor vascular, que ele é o tumor mais benigno, mais frequente nas crianças. A gente tem que fatores de risco desencadeantes podem ser hipóxia, aí ocasiona esse aumento do fator de crescimento endotelial vascular, e aí cria essa vasculogênese e angiogênese, vai aumentar o número de células que não necessariamente têm função vascular, né, diferentemente das malformações. O hemangioma na infância ele é uma doença autolimitada, né? Então, na grande maioria das vezes, também você não vai precisar tratar, porque uma doença que acomete 10% da população pediátrica, se precisar tratar todo mundo, a gente estava numa situação complicada. Mas, então, a gente só vai tratar aqueles hemangiomas na infância, isso pensando nos hemangiomas na infância no geral, quando você tem risco de perda de função, né, desfiguração, situações de comprometimento com risco de morte, né, esses hemangiomas de via aérea, ou quando tem alguma doença, alguma lesão sobrejacente, né, de alguma estrutura nobre. E o tratamento para hemangiomas laríngeos é o propranolol. Então a gente tem que saber como administrar, a segurança da sua administração, lembrar que então o propranolol, apesar de ser uma droga segura, a gente tem que fazer esse monitoramento, principalmente quando você vai iniciar o tratamento e toda vez que você vai aumentar a dosagem. Então, passou de 1 para 2 miligramas. Não quando a criança
ganha peso e você mantém a mesma dosagem, aí não. Mas quando você vai aumentar de 1 para 2 ou de 2 para 3, você vai precisar fazer essa monitoração da criança. Então, às vezes, o que a gente acaba fazendo é, na primeira semana, com aquele 1 miligrama por quilo dia, mantém a criança internada para aproveitar a internação, não precisa ficar da alta, depois para internar de novo, e aí você já aumenta para a dose plena, né, dentro de 5 a 7 dias. E quando que a gente vai tratar também o hemangioma laríngeo. Então, a gente vai tratar quando realmente tiver uma sintomatologia, né? Desconforto respiratório, episódios de laringotraqueite de repetição, disfagia, desaturação, cianose. Então, a gente vai tratar a criança quando ela tiver algum sintoma, tá bom? Então, essa foi a aula. Peço desculpas aí por não ter gravado a aula online, né? Foi um erro de iniciante, né? Foi a primeira aula que a gente realizou nesse formato, tá? Espero ter trazido um tema interessante e ter deixado aí um pouco menos árduo para a gente tentar entender e tentar manejar essas crianças da melhor forma possível. Deixo meus contatos abertos aí para quem quiser tirar dúvida depois. Tem o meu e-mail que está aí no site, tem WhatsApp, tem Instagram, então fiquem à vontade, tá bom? Um abraço a todos e aproveitem aí os conteúdos que a gente está deixando na nossa página, tá bom? Um abração e é isso aí. Tchau, tchau.